2 Samuel, capítulo 5. Abra aí a sua palavra. Versículo 3 e 4. Leia comigo ali. Assim, pois todos os anciões de Israel vieram ao rei, a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram o rei Davi sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e 40 anos reinou. Amém? Só um minutinho, só fecha o seu olho. Pai, que em nome de Jesus, que nesse momento a tua palavra, Senhor, a tua escritura venha nos dar direção, venha nos dar orientação, Pai, para assim aprendermos a caminhar de acordo à tua vontade. Que nessa noite o teu Espírito tenha total liberdade de nos ministrar. Se for necessário, ó Pai, puxe-nos a orelha, nos impulsione, mas não permita, Deus, que possamos sair da mesma maneira que entramos, que possamos ser guiados, fortalecidos, e assim, Deus, sairmos daqui para vencer todos os gigantes que possam se levantar contra a nossa família, contra os nossos filhos, aqueles que amamos, aqueles, Pai, que ali temos por apreço, e contra a nossa própria vida. Assim te agradecemos e te glorificamos, em nome de Jesus, amém. Aqui está dizendo que logo, que Saul se matou. Saul, ele destruiu a sua própria vida, ele botou a espada. Aí Davi vem, assume o reino. Aí os anciões reconhecem, o seu reinado, que Deus era realmente com ele. Aí eles vêm, unge Davi. Aí Davi tinha apenas 30 anos. Só que Davi, pela sua idade, ele era novo para um reinado. Só que ele tinha muita experiência com Deus. Ele já tinha ali grandes vitórias. Tinha ali já vencido Golias, matado o urso, matado o leão. Tinha já escapado da lança de Saul. Tinha ali já organizado uma facção. Ele direcionou um grupo que era ladrões, mas se fez necessário devido à realidade, porque Deus, ele sabe de tudo. Amém? E aqui Davi, ele começa a viver o seu propósito, aquela unção que ele teve no pasto lá, que veio para casa no meio que Samuel ungiu ele no meio da sua família. Aqui se confirma a promessa. Quero que você entenda, a promessa que Deus te fez, ela vai se cumprir, e ela está se cumprindo, mas é importante você ter discernimento. Você já começa a observar tudo se movendo de uma maneira, às vezes não da forma que você gostaria, mas já está passando a acontecer. Tem coisas que estavam ali travadas, começou a desenrolar, começou aos passos, lento, mas já começou um movimento. Isso já é Deus mostrando. E a cada momento agora Deus vai te dar mais sinal, Deus vai te dar mais ainda confirmações para a tua fé, o teu coração não desfalecer. Apenas se permaneça firme nos princípios, se permaneça firme. Davi, por mais que ali já tinha se confirmado o seu reinado, ele nos mostra que Davi, pela maior habilidade que ele tinha com o instrumento, porque quando Saul, o Espírito de Deus se retirou de Saul, veio um espírito que o atormentava, e Saul só conseguia encontrar paz quando ele estava ouvindo música de harpa. E o rei falou: acha um em Israel, Judá, que toque bem a harpa, para tocar para o rei. Aí disseram: tem um menino lá, filho de Jessé, toca uma harpa que é coisa linda, ponteia. Quer dizer que Davi era bom na harpa, porque tinha outros músicos, tinha já outros que faziam, mas Davi, naquilo que ele fazia, ele era destaque. Ele foi de muitos escolhido para poder exercer, ocupar aquela função. Mas tudo está dentro de um propósito. Por que Deus permitiu que Davi estivesse ali tocando para o rei? Para Davi observar como que eram os passos do rei, como que era um palácio, como que o rei sentava, como que era a vida de um rei. Porque Davi, ele acompanhando, começou a observar.
porque ele sabia no coração dele, né, qual era a promessa. Então Deus, antes dele te entregar aquilo que ele tem prometido, ele faz com que você esteja, com que você veja, que você entenda, para te preparar para quando você chegar, não ser uma surpresa. Deus vai trabalhando lentamente na tua vida, nos teus passos, para poder ir te guiando. Então foi o que Davi fez. Só que nesse momento aqui Davi já tinha, né, se fecha o circo, fecha o selo. Mas mesmo assim Davi, ele continua ali, né, caminhando com o Senhor, permitindo que o Senhor desse a direção sobre a vida dele. E para você não ter dúvida do que eu estou te dizendo, Deus, né, a partir dessa semana, desse culto, eu profetizo na tua vida, que você vai começar já a ver sinais de coisas acontecendo que já não estavam acontecendo mais, coisas se realizando que não estavam mais se realizando, porque Deus, quando Ele dá uma direção, Ele vem com as suas confirmações que Ele está contigo. E Deus não fez diferente com Davi, né? No versículo 10 diz bem assim, lê comigo ali: e Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. A tendência agora é você só crescer, você expandir. Começa a crescer a tua inteligência, a tua visão, você tem mais discernimento, começa a aumentar a tua paciência, aumentar a tua mansidão, começa a aumentar a tua humildade, tudo começa a se ampliar. Às vezes você não está vendo externamente, mas Deus já começa a te preparar com uma mente que vai ter a capacidade de administrar algo grande que Deus está te preparando. Você começa a ver já que você tem uma postura que você não tinha antes, você começa a ver sinais que você não via antes. Tem hora que você se impressiona com você mesmo, sabe? É Deus mostrando que Ele está contigo. E não ficando só nisso, né? Deus vai criar coisas mecânicas exteriores para olhar e dizer: você está diferente. Olha, serva, você está. Olha, Deus começa a te mostrar, te revelar, te esclarecer que Ele, né, além de você estar percebendo coisas externas, que vai se manifestar para confirmar. No versículo 1 diz bem assim: e Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeiro e cedro, e carpinteiros e pedreiros, que edificaram a Davi uma casa. Quando Deus, Ele te faz uma promessa, Ele começa a te dar direção, Ele começa a confirmar, você já se vê naquele local, você já se sente capaz para aquilo. Aí Deus começa a trabalhar. Mas pastor, eu tenho uma promessa muito doida, assim, num negócio muito grande, mas eu não tenho condição. Eu gosto assim que depois de tudo juntado, tudo guardado, aí que eu vou fazer a coisa certa, fazer bem certinho. Só que muitas das vezes Deus não vai fazer assim, porque exige de mim, de você, a fé. Deus primeiro vai te dar o sonho, vai te dar a visão, para depois Ele vir com o recurso. Depois que você colocar o primeiro pé na água, o resto Ele cuida de tudo. Ele quer o seu e o meu primeiro passo. O primeiro passo é nosso, é você que dá, eu que dou. O restante, descansa o coração que Ele não falha. Ele vai te dar a direção, Ele vai te confirmar, e Ele começa a querer que você dê o primeiro passo. E aí, muitas das vezes você não vai entender. Ele vai começar a criar situações e enviar pessoas que você nem imagina, com pessoas que você pode esperar de todo mundo, menos daquele. Deus vai começar a enviar para te abençoar, para fazer com que se cumpra. Acontece com Davi. Davi, quando ele vem o rei de Tiro ali, para poder mandar madeiro, carpinteiro para construir a casa. É o que Deus vai fazer. Ele pode mandar macumbeiro, pode mandar quem for do mundo para poder te abençoar. Mas pastor, está vindo um povo meio doido. Deixa vir. Deus vai usar de maneiras que nós não podemos querer colocar numa caixinha. Deus pode criar situações lá fora da pessoa começar, né, a movimentar para poder se realizar o teu sonho. Apenas fique em espírito, fique atento, observe o agir de Deus. No versículo 12 diz bem assim:
E entendeu Davi que o Senhor o confirmava como rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Olha só, aí Davi entende tudo isso, aí vê tudo se movimentando para abençoar ele. Não se impressiona se as pessoas começarem a te ligar, começarem a te procurar, sabe, coisas começarem a acontecer assim, um pouco fora do normal, porque é Deus fazendo. Às vezes não é da maneira que você quer, mas é da maneira que agrada a Deus. Deus vai começar a trabalhar de uma maneira que você pode até não entender. Ah, mas dele e dela? Pois é, apenas fique em paz, em silêncio, e veja o agir de Deus na tua vida. Que quando Deus tem uma promessa, Ele se encarrega. Aquilo que você não pode fazer, Ele começa a capacitar as pessoas ao seu redor para fazer por você. Aquilo que você não pode, você não consegue, Ele vai lá e faz uma pessoa aí. Aquilo que você não tem acesso, Ele movimenta pessoas que têm acesso àquela informação para te ajudar. Eu pego como exemplo, quando eu aceitei a Cristo na cadeira de hemodiálise, eu falei: Pai, pronto, estou aqui, e agora? Eu não podia, a hemodiálise, não sei se vocês sabem, é um dia sim, um dia não. Se eu fosse passear ou viajar, eu tinha que ir ali e voltar no mesmo dia, porque no outro dia tinha tratamento, eu não podia ficar longe. Então tudo que eu ia fazer tinha que ser com hora e data marcada para eu estar retornando para a clínica. Eu era preso, né, ali a hemodiálise. Aí como que eu vou correr atrás do transplante, atrás disso? Aí lá no interior Deus levanta a minha mãe, né, uma mulher tímida, o jeitinho dela, mas Deus capacita ela de uma maneira que ela consegue pegar avião, virar dos avessos, chega no sul, vira. Quer dizer, Deus capacitou ela para ir abrindo caminhos para mim. Aquilo que eu não podia fazer, Deus foi levantando pessoas, levantou ela lá, primos, pessoas lá que eu nem conhecia, Deus foi movimentando, sabe, para te abençoar. Quando eu cheguei lá, eu estava preocupado, eu falei para minha esposa: amor, você não quer ficar com a tua mãe aqui em Cuiabá? Porque eu não sei o que vai acontecer comigo lá. Eu falei: não, dá não. Nem que nós mora lá no Bar da Ponta, na lona, eu estou contigo. Aí quando nós chegou lá, Deus foi operando, que a cidade, Indaial inteira se mobilizou, a rádio e tudo, que por final nós tínhamos mais móveis lá do que aqui em Cuiabá. Está entendendo? Porque Deus, Ele vai fazer por você, você não precisa se preocupar mais, só faça a sua parte, dê o primeiro passo, fique na presença dEle, Ele vai começar a mover céus e terras ao seu respeito, igual fez com Davi. Davi tinha tudo para desistir, por quê? Recebi a unção de rei, mas está tudo dando errado, e Saul perseguindo, e Saul cercando ele, sabe? Saul, eu não quero te matar, Saul, e Saul não tinha acordo, e eu matei gigante, eu matei leão, Deus, por que nada está acontecendo? Porque tudo tem a hora certa, e quando há de acontecer, Deus movimenta. Pastor, eu tenho um inimigo lá, porque Saul virou inimigo de Davi. Deus fez com que os filisteus se levantassem com o braço forte e encurralar Saul na caverna, e ele se matou. O inimigo por si só se mata com a sua própria espada, ele se mata, né, com a sua própria língua. Não se preocupe, não gaste a sua energia. Davi não gastou energia querendo perseguir, matar Saul, não gastou ali tentando derrubar, não. As oportunidades que ele tinha, ele demonstrava benignidade, fidelidade a Saul. Saul, tu é meu rei, eu não quero te matar. Ontem, aqui é tua coberta, Saul, eu podia ter te matado. Aí no outro dia: Saul, aqui é a tua taça que você toma tua água à noite, eu tive no teu quarto, eu não quis te matar. Por que me persegue? Eu não sou teu inimigo. Mas mesmo assim, Saul perseguindo Davi. Às vezes tem pessoas que você ajuda, você estende a mão, você não faz nada para ela, mas ela te persegue. Ela não perde a chance de tacar uma lança, tacar um dardo em você. Mas não revide da mesma altura, não rebaixe a altura dessa pessoa, fica firme, que Deus, Ele vai se encarregar de fazer com que essa pessoa caia por si só no seu próprio laço, ele cai na sua própria armadilha. Porque quando você começa a agir igual a Davi só: não, eu não vou tocar no ungido do Senhor, eu não vou tocar naquele que Deus ama, porque Deus ama a todos incondicionalmente. Por isso que Ele fala: orai pelos vossos inimigos, né? Bendizer os que maldizem, porque Deus, Ele tem a esperança que a pessoa se converta. Só que Deus não pode por ela tomar essa decisão, mas vindo para mim e para você, nós apenas temos que ficar firme. E Davi aqui foi o que ele fez. E quando Deus veio com a bênção foi verdadeira.
todo o reinado reconheceu que Davi era com Deus e o Senhor Deus era com Davi. E quando chegar sobre você será verdadeiro. O pastor sempre fala, o que vem de Deus é aproveitável, é satisfatório, não é pela metade, e em tudo vai te satisfazer. Davi aqui, ele entendeu, tanto na sua mente, tanto exteriormente. Fica tranquilo. Aí Davi, quando ele já está ali, né, assumindo esse reinado, aí quem se levanta contra ele? Os filisteus. Porque sempre na tua vida vai ter batalhas, perseguições, cercos, para você sempre de certo modo, digamos assim, exercitar a tua fé, sempre estar ali na ginástica da tua fé com Deus. Quando você receber o milagre, alcançar ali a promessa, não é um significado que agora vai ficar tudo tranquilo, você alcançou o objetivo, mas se faz necessário sempre ter o levante do inimigo, para eu e você estar ali em Deus, mostrando a nossa fidelidade, a nossa reverência, o nosso temor, porque o tempo, quando Deus não vem trazer a sua resposta de imediato para mim e para você, Deus manda o secretário dele, o secretário de Deus é o tempo, amém? A pessoa pode falar o que quiser para você, aí você fala, Deus, essa pessoa falou para mim assim, será? Aí Deus não te responde, mas o tempo se encarrega de mostrar se essa pessoa vai ser fiel, vai continuar contigo, ou se ela vai te trair. Aí o tempo se encarrega de nos revelar, e Davi mostra, sempre na sua caminhada, né, que ele se manteve firme no Senhor. O tema da reunião hoje, eu preparei todo esse pano de fundo, para te mostrar, que Davi por todo esse processo, ele podia bem, agora Deus é comigo, Joey, poderoso, porque Davi, ele era bom na espada, é bom na harpa, bom na funda. Davi era um homem que, igual eu digo, se preocupe em ter o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Você tendo o Espírito Santo, em todo o restante Deus vai te capacitar, Deus vai te dar ali sempre, né, para a necessidade que está ao teu redor. Ele vai te dar uma inteligência ímpar que ninguém tem, vai te dar uma visão que ninguém tem. Você vai ver oportunidades onde todos estão vendo ali dificuldade. Amém? Aí se levanta, deixa eu, aí começa Davi como rei, se levanta a sua primeira dificuldade, né? Olha o que diz: ouvindo pois os filisteus que haviam ungido Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que ouvindo Davi desceu a fortaleza. Quem a nossa fortaleza é? Deus. O inimigo, quando ele souber que você está bem, eu até estava falando com meu pai sobre isso hoje. Tu tem que estar bem, dona Luciana, mas não melhor que os outros, sabe? Não pode estar tão ruim que tem que estar dependendo de ninguém, mas também não pode estar melhor, que incomoda. Você está me entendendo? Então tu tem que ter esse entendimento. Tu tem que buscar a cada passo ter essa clareza. Quando você estiver crescendo, rompendo, passando todas as estatísticas já, né? Não, as pessoas já olham para você, não, o máximo que a fulana consegue é isso, o máximo que o fulano consegue é isso. Aí quando as pessoas veem você rompendo aquilo que ela criou, aquele limite que ela colocou sobre você, incomoda. Porque quando você está enrolado, arrebentado, quando você está em dificuldade, até o diabo vem te abraçar e chorar com você. Mas quer ver quem é os verdadeiros amigos? Começa a crescer, começa a prosperar, ter sucesso naquilo que Deus propõe na tua caminhada. Aí sim, porque o amigo, ele consegue suportar, ele consegue sorrir com você. É importante entender isso, sabe? Você pode querer ser amigo de todos, mas nem todos podem ser seus amigos, porque tem pessoas que não vai saber lidar com o teu sucesso. Tem pessoas que ela vai andar contigo durante um processo da caminhada, mas tem pessoas que são teus amigos hoje, mas não vão poder fazer parte do teu amanhã, porque elas não vão querer andar na mesma fé que você anda, ela não vai ter o entendimento que você tem, ela não vai andar no espírito que você anda. Aí você vai estar recebendo de Deus, você vai estar avançando, e a pessoa não está buscando, não está tendo, ela não vai conseguir acompanhar teus passos, aí ela vai enciumar,
ela não vai conseguir, vai gerar um inveja, um sentimento. Tu vai gerar sentimento na pessoa. E ela vai querer começar a levantar, querer ali trazer palavras que vai te desmotivar, te colocar para baixo. É muito importante. Você, quando começar a romper, começar a crescer, nunca fale quanto que você ganha, qual é a estratégia que você usa, da onde está vindo, como que está acontecendo, para você não gerar ninguém expectativa, não gerar sentimento no coração de ninguém. Até então que a pessoa não sabe de nada, ela é tua amiga. A partir do momento que você começa a mostrar, né, ali, quanto, como, ou você gera um sentimento ali, isso fica mal, fica ruim. Amém? Você pode ver pessoas que têm grandes avanços, você nunca sabe quantos que ela ganha, como é que funciona, ela não fala, porque ela não quer gerar em ninguém aquele sentimento de ciúme. E Jesus nos mostra isso. Fala com Deus, apresenta Deus em oração, não fala. Porque a pessoa, muitas das vezes, vamos dizer assim, Abel e Caim. Caim traz uma oferta que Deus rejeita, Abel traz uma oferta que Deus fica muito feliz. Aí, ao invés de Caim olhar e aprender como é que Abel fez, não, já que Abel fez e Deus aceitou, fazer igual Abel fez, para poder ser aceito também. Ao invés dele fazer, o que ele sentiu? Foi inveja, ciúme. Ao invés dele querer, não, eu vou copiar, vou fazer, vou seguir um modelo que ele seguiu, para mim também ser aceito por Deus. Aí Deus chega e fala: Caim, Caim, o pecado está à porta e bate. Ao invés de Caim ir ali buscar fazer, ele vai lá, leva, porque a pessoa que tem inveja, ela não mede consequência. O que ela tiver que fazer, ela vai fazer. Matar, ela está disposta, porque a inveja é um sentimento do diabo. Tem pessoas que, por inveja de você, ela tem a capacidade de ir lá, pagar 350, 450, 250 num terreiro, fazer sacrifício, oferta, para atrasar, destruir a tua vida e o teu casamento. Mas se tu precisa de um saco de arroz, ela não te dá. Ela é miserável. Mas para fazer o mal, ela não mede. Fica sem comer, tá me entendendo? Então nós temos que buscar ter esse entendimento de não despertar em ninguém. Apenas ali, fale o mínimo. Qual é o segredo? Não, tá assim. Eu peguei no YouTube, eu li aquele livro lá. E se a pessoa quiser, ela busca. Na melhor resposta, vai para a igreja igual eu estou indo. Deus vai te dar direção. Deus vai abrir a sua mente. E aí, quando os filisteus souberam que Davi tinha crescido, estava como rei sobre Israel, eles ficaram indignados. Não, vamos lá acabar, não, vamos lá pegar Davi. E aí Davi, quando ficou sabendo que houve esse levante, e quando você souber que tiver um levante desse, e você caminhando, não vá querer confrontar, vai para a fortaleza, a tua fortaleza é Deus. Não vai querer bater frente a frente com ninguém, porque a nossa guerra, na verdade, não é contra, é os de casa, é aquele que nos cercam. Não adianta você querer gastar saliva, não tem argumentação, não tem conversa. Tu tem que ir para a presença, para o joelho, para a fortaleza de Deus. Olha o que diz aqui. Vamos ler de novo. Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido Davi a rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que ouvindo Davi desceu à fortaleza. E os filisteus vieram e se estenderam pelo vale dos Refaíns. E Davi consultou o Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregar-mo-ás nas minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Toda vez que você buscar descer na fortaleza, a vitória é garantida. Você não vai, eu acho, não tem eu acho, com Deus é assim, sim, não. Teve o levante, ao invés de você confrontar, de pronto. Porque quando Davi ficou sabendo que os filisteus vieram, o que Davi podia fazer? Agora sou rei, eu tenho todo esse exército ao meu comando, eu vou agora Mas Davi não. Quando Davi ficou sabendo, ao invés dele querer de pronto, já confrontar, ele foi fazer o que? Buscar Deus em oração. Ele foi consultar o Senhor antes de agir. Às vezes nós estamos entrando em dificuldades,
por deixar de consultar a Deus, deixar de pedir para Deus uma direção. Por eu e você agir por um impulso e não botar Deus na frente, não pedir para Deus dar uma luz, você tem aí às vezes criado situações desagradáveis e desnecessárias, se você tivesse buscado a Deus. Davi não, quando ele soube do perigo, soube da guerra, do levante contra a vida dele, da afronta contra o reino dele, ele foi para a presença, e é o que nós devemos fazer. E Deus falou: não, fica tranquilo, que toda vez que você colocar Deus na frente, Ele toma a tua dor por você, Ele vai lutar, Ele vai fazer a parte, aquilo que não está no nosso controle, Ele se encarrega. Mas o que está no nosso controle nós temos que fazer, mas aquilo que cabe a Ele, que é a mente, que é mudar as circunstâncias, mudar tudo aquilo, é Deus que faz. E aí Davi, ele tem a vitória. Vamos ler aqui no 20. Então veio Davi a Baal Perazim e feriu-os ali Davi, e disse: rompeu o Senhor os meus inimigos diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal Perazim. Por isso que é importante, você consulta a Deus e a tua vitória vai ser fantástica. Você vai ver, né, como que Deus faz de uma forma maravilhosa, linda, e sem você, né, ali tem que puxar da espada. Davi, ele teve vitória. Às vezes você vai ganhar situações ali contra parente, contra família, contra, né, patrão, funcionário, colega de trabalho, sem precisar abrir a boca. A pessoa por si só, ela fala, você segura em você, vai para a presença de Deus, depois a pessoa vem: fulano, me perdoa, me desculpa, vamos fazer assim, está entendendo? É de Deus que vai vir. Busque, não vá de pronto já querendo confronto, busque na presença de Deus, porque muitas das vezes tu tem feito do teu jeito, e nada teve mudado até o dia de hoje. Da nossa parte é desinteligência querer continuar dessa mesma maneira. Temos que buscar mudar, ver aonde estamos errando, para começar a acertar. E o mais interessante dessa noite que eu quero trazer: Davi, ele teve a primeira vitória contra os filisteus? Teve. Davi, ele nunca entrava numa guerra sem antes consultar a Deus. Em toda a palavra, Davi foi um grande guerreiro, um grande conquistador. Tanto que até hoje, no reino de Israel, 3 homens são ali, né, até os dias de hoje, são referência: Moisés como legislador, Abraão como pai, e Davi como um grande conquistador, como foi de todas as províncias. Mas por quê? Qual foi o segredo da vitória de Davi? De ser um grande guerreiro, porque ele sempre consultou a Deus primeiro. Sempre que eu e você colocar Deus na frente, consultar o Pai, não tem batalha perdida, não tem frustração que você vai passar. Há sim um processo, mas a vitória é certa. Mas quando você não consulta a Deus, o risco é grande, de além de você perder, ser envergonhado. Amém? Aí no versículo 22, aí ele ganha naquele momento, e aí de novo os filisteus voltam, e os filisteus tornaram a subir, e se estenderam pelos vales dos Refaíns. Quer dizer, Davi teve uma vitória, aí de novo os filisteus vieram contra Davi, porque às vezes a pessoa se levanta, você vai na presença, você vence, aí de novo a pessoa ela vem, que ela não se aguenta, aí você vai de novo, né, fazer igual Davi fez. Davi podia muito bem: peraí, nós já ganhamos uma batalha, essa outra vai ser mais fácil, eu já sei como é que eles lutam. Davi, por mais segurança, por mais que ele confiasse na espada dele, por mais que ele fosse um bom guerreiro, tivesse um exército forte, ele não agiu, né, de uma forma precipitada. Às vezes nós: não, pastor, isso aí é fácil, eu tiro de letra, isso aí para mim eu sou acostumado a fazer. Aí você vai sem consultar a Deus, e é grande às vezes a luta. Você pode até não ter derrota, mas passa um sofrimento desnecessário. Eu não esqueço, tinha vezes que vinha ali clientes na loja com um serviço tranquilo, todo dia, coisa de rotina do trabalho. Aí Deus falava assim: ó, é tanto valor. Deus me dava o preço no coração. Aí a pessoa vinha, eu falava o preço que Deus dava, sabe, a direção que Deus deu. Aí falou: não, rapaz, isso aqui é tão simplesinha, só coisinha assim. Eu pensava bem: ah, Deus, mas Deus, é só
e eu pegava e fazia num preço que a pessoa baixava. Porque se eu ficasse naquele que Deus deu, a pessoa não ia fazer o serviço. Eu, com medo de perder, ia acabar perdendo. Porque quando eu ia fazer aquilo que era simples, eu conseguia? Conseguia, mas levava o triplo do tempo. Sabe, aquilo que era para ser rápido, que era uma coisa suave, parecia que virava uma trem amaldiçoada, que o trem não dava certo, não ia, matava meu dia, eu não conseguia produzir. Por quê? Falta, de não querer ouvir, receber a direção de Deus. Mas Davi, por mais experiente que ele era, um guerreiro forte e aprovado, mesmo assim, ele buscava, a consultar o Senhor. Por isso que é importante essa vida de oração, essa vida na presença. Antes de qualquer decisão, qualquer compra, qualquer venda, fechar qualquer contrato, mudar qualquer coisa, consulte a Deus, pergunte o que Ele acha, o que Ele pode dizer. Às vezes o silêncio de Deus para você já é uma grande resposta, mas deixe Deus fazer parte, deixa Deus te ajudar, deixa Ele estar contigo. É o que Davi está demonstrando. Não, Deus, eu quero você comigo, porque quando você consulta, você está permitindo que a pessoa participe. Amém? Se eu vou montar um projeto, eu quero que o meu pai participe, eu tenho que estar o quê? Perguntando para ele, o que o senhor acha disso? O que você acha daquilo? Aí ele pode dar um conselho, dar uma ajuda. Carmen, o que você acha, Carmen? Pastor, porque eu permito, mas se eu não quiser, eu faço do meu jeito, depois, ninguém me perguntou nada. Mas quando você quer que Deus faça parte, apresenta Ele em oração, e Ele vai te dar, um conselho, uma direção infalível. Por isso que o pastor diz: eu não conheço homem ou mulher que tenha fracassado ou falhado seguindo rigorosamente os princípios da palavra de Deus. Porque homens que seguem os princípios da oração, princípio da humildade, todos os princípios que a palavra nos ensina, que são totalmente aplicáveis e naturais, que vamos colocar ali, e Deus vai nos dar a vitória. Aí, olha que interessante, como que Deus é maravilhoso. Se Davi, ele age de uma maneira sem consultar a Deus, ele tinha se arrebentado. Por quê, pastor? Lê comigo. E os filisteus tornaram a subir, e se estenderam pelo vale de Refaíns. E Davi consultou o Senhor, o qual disse: não subirás, mas rodeia por detrás deles e virá a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo e marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu, e então diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. E fez assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Gebá até chegar em Gezer. Amém? Quer dizer, Davi podia usar a mesma estratégia, mas quando ele consulta a Deus, Deus muda. Não, Davi, você ganhou a outra, mas nessa vez você não vai de frente, você vai dar a volta por trás do morro e vai pegar isso por trás, porque eles fizeram uma armadilha, eles estão já te esperando para te derrubar. Quer dizer que se Davi não consulta a Deus, eu tinha caído. Está me entendendo? Então é importante você, antes de qualquer decisão, consulte ao Senhor, busque dele. Ele vai te dar uma estratégia, vai te dar uma rota de fuga, algo que às vezes você nem espera. Ele pode colocar uma resposta, uma palavra na sua boca, que você possa ali, rapaz, não sabia nem como responder, não sei nem como que eu tive essa argumentação, como que eu tive essa resposta, porque vai vir de Deus, quando você coloca e você busca. A oração, ela nos ensina a tomar decisões corretas, nos ensina a decidir, nos ensina ali a fazer de uma maneira aonde não há erro, porque na intimidade a direção, o diabo ele conhece, ele sabe que eu e você somos previsíveis. Não, ele sabe, não, se eu cutucar aqui ele faz assim, se cutucar lá ela faz daquele jeito lá. Mas quando você consulta Deus, tu se torna imprevisível com o inimigo, ele não consegue armar nada, por quê? Você está sendo direcionado por Deus, ele não vai conseguir aí. Mas quando você anda pela tua própria vontade, muitas das vezes aquilo que começa parecendo bom termina mal. Mas quando é por Deus, às vezes você pode começar achando que, mas Deus, essa direção foi mal, mas no final termina bem, porque ali eles tiveram que andar mais, tiveram que dar a volta por trás. Mas Deus, parece que está mais ruim, então vamos ter que andar mais longe, mas a vitória foi certa. Deus, ele sabe
Deus tudo Ele conhece, Ele sabe de coisas que eu e você não sabemos, e o que Ele tem para mim e para você é verdadeiro. Para essa nova caminhada, essa jornada que estamos enfrentando, tudo que Deus há de se manifestar, as coisas que vão começar a acontecer na sua vida, já é Deus mostrando: meu filho e minha filha, daqui para frente tudo vai mudar. Você vai ver coisas na sua vida acontecendo, aquilo que estava amarrado está sendo desamarrado hoje, nessa noite. Só que continua em mim, continua me consultando, continua na minha presença, que você sempre terá uma direção, sempre saberá qual é o melhor caminho, a melhor estratégia para você vencer. Não se ensoberbeça, porque Davi podia muito bem ter se ensoberbecido. Não, já venci a primeira, sou rei, meu exército é forte, ganhamos uma vez, na segunda vai ser mais fácil, que estão em menor número. Mas Davi, mesmo assim, ele demonstrou, ele reconheceu Deus nos caminhos dele. Provérbios 3:5 diz bem assim. Vamos ler, vamos terminar em nome de Jesus. Lê comigo ali, ó. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Davi podia muito bem andar pela própria estratégia de guerra da mente dele. Ele podia andar muito bem pela direção da mente dele, mas ele reconheceu Deus no caminho dele. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. E não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Amém? Reconhece o Senhor. Mas como que eu reconheço, pastor? Na oração. Antes de você dar resposta para a pessoa, você segura. Pai, o que eu faço? Ah, tá, você vai lá. Mas você mostrou para o universo, para o mundo espiritual, você decidiu colocar Deus em primeiro, antes de ficar nervoso, antes de querer, você está me entendendo? Antes de fechar um negócio, de qualquer coisa que for fazer, qualquer decisão importante que vai implicar, claro que você não precisa consultar a Deus. Ó, Deus, é para colocar o feijão por cima, o arroz por baixo, mas qual sorvete, chocolate ou morango? Isso aí não. Mas coisas que são importantes, que vai afetar você e pode afetar toda a família, consulte a Deus e você não será envergonhado e nem envergonhado, e grandes coisas vão de vir sobre a sua vida. A promessa que Ele te fez ainda está viva, Ele está te entregando. Receba, mas sempre reconheça Deus nos seus caminhos. Davi nos mostra, pelo grande rei que era, ele sempre buscou Deus antes de entrar em qualquer tipo de conflito. E faça assim, e você verá a diferença daquele que serve, aquele que não serve, aquele que consulta e aquele que não consulta. Amém? Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus.